Então, vamos começar a cidadania e meio ambiente. Pessoal, é bem tranquilo, sendo que a gente tem que atentar que cidadania você tem que ser igual o motorista defensivo, né? A melhor pessoa do planeta, né? Sempre pensar em ajudar o próximo, né? Colaboração mútua. Você sempre tem que pensar nisso, vai dar certas questões, viu? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, né? Pronto. A cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro. Pronto, show, Érica. Gozar dos benefícios que lhes são de direito e respeitar o direito dos demais cidadãos. Aquela história, né? O seu direito se estende até o início do direito do próximo, né? O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível, né? Então, cidadania no trânsito. Quando a gente coloca o pé fora de casa, a gente já está no trânsito, né? A calçada faz parte da via. A calçada é o local seguro para o pedestre transitar. E quando você está fora de casa, você está em sociedade, né? Você está em sociedade quando você vai comprar o pão, quando você passa por uma pessoa dar um bom dia, quando você está na parada de ônibus, você está convivendo com as demais pessoas, quando você atravessa a pista e o carro permite que você passe, né, na faixa de pedestre ele atropelar, tudo ali você está vivendo em sociedade, né? Não está sozinho, né? Você está em grupo, né? O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito a gente vai ver depois de amanhã. Depois de amanhã, na quinta-feira. Então, o objetivo que nós temos é de sair e voltarmos em segurança, né? Além da criminalidade, que na nossa cidade é muito alta, tem o trânsito, né? Se você vai a algum local, você vai ter que sair de casa. Quando você sai de casa, você está no trânsito. Você vai a pé, você quer chegar no local de segurança e voltar. Se você vai de veículo, você quer chegar em segurança em um tempo hábil, né? Você não quer passar 3 horas no trânsito, uma distância de 5 quilômetros. Você quer que o trânsito seja tranquilo, seja seguro e seja permitido, né? Você quer sair e voltar em segurança, né? O Sistema Nacional de Trânsito são os órgãos que regulam. Eles criam as leis, regulamentam as leis, colocam ela em prática, eles fiscalizam e eles julgam os recursos, né? Aplicam infrações. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por centenas de órgãos, né? Tem órgãos federais, órgãos estaduais e órgãos municipais. Eles coordenam o seu ir e vir, né? O indivíduo é uma pessoa com seus pensamentos, gostos, crenças e particularidades, né? Os grupos sociais são pessoas que tendem a ter afinidade e se aproximarem por pensamentos, gostos ou crenças. Então, um exemplo, a pessoa torce Ceará, ela vai para o estádio, assistir o jogo, ela começa a conviver com pessoas que torcem o mesmo time. A pessoa gosta de andar de skate, ela começa a andar com o pessoal que anda de skate. A turma que joga bola anda com o pessoal do racha. Os surfistas andam com os surfistas, né? Eles têm algo ali que os unem, né? Eles têm ali o esporte, o time do coração, o casal de namorados, eles têm afinidade ali, gostam da aparência, gostam da conversa de um no outro, né? Só que quando você começa a viver ali em sociedade, você vai demonstrar seu outro lado, né? Seus pensamentos, sua individualidade, né? Suas opiniões. Então, será que aquele fato que os une, que ali é torcer um time, praticar aquele esporte, será que só ele segura, já que você tem outros pensamentos e outras opiniões que podem divergir? Porque será que só o fato de você torcer Ceará, mas um torce Ceará, o outro também torce, só que eles são politicamente, pensam diferente, um gosta de um político A, outro gosta de um político B, um gosta de um tipo de pessoa, outro gosta do outro tipo, um gosta de mulher, outro gosta de homem.
Será que quando eles estão em grupo, só o fato de torcer o time do coração vai se sobrepor às outras opiniões, outros pensamentos, outras atitudes? Então, viver em grupo, viver em sociedade tem essas peculiaridades, né? Será que o fato de só porque você torce Ceará já é o bastante para você ficar amigo daquela pessoa ali? Já que a única coisa que vocês têm em comum é torcer o mesmo time, todas as outras opiniões divergem. Então, quando você está ali no grupo, né, torcendo e tal, pelo time do coração, massa, vocês estão ali unidos em um só objetivo, né? Quando vocês vão tratar de qualquer outro assunto fora o time do coração, começam a vir as divergências de opiniões, começam a vir as diferenças de personalidade, né? De gostos, crenças. Então, nesse momento que começa a vir os conflitos, né? Alheios àquela situação que os une, que é o time do coração, que é jogar bola, que é andar de skate. Então, quando você começa a mostrar a sua individualidade, será que vai agradar? Será que vai ser compatível, né? Começa a vir os conflitos, né? Então, no comportamento no trânsito, pessoal, você está ali dirigindo, as outras pessoas que estão nos outros veículos estão ali para lhe servir ou fazer tudo para lhe ajudar. Talvez não dê a preferência a você, não vai deixar você passar, às vezes lhe tranca. Então, o comportamento do trânsito vem ali da personalidade de cada um. Um cara é mais individual, outro é mais egoísta, um é mais valente, mais afoito, gosta de fazer manobras perigosas, o outro é mais tranquilo. Tem uns que são até mais tranquilos, mas quando estão no volante, eles assistiram muito Velozes e Furiosos, tipo a Erika aí, que gosta de viver perigosamente no limite, né? Ou então um pouco mais acima do limite. Então, o Código de Trânsito vem para legalizar, para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito. Ele vem com a intenção de dirimir os conflitos. Vocês vão ter que respeitar, gostando ou não. Quando não desrespeitam, vocês vão pagar o pato. Uma infração, uma penalidade, uma suspensão, um custo de reciclagem, a dor no bolso, né? O Código de Trânsito vem para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, com a intenção de não sobressair as individualidades de um ou de outro. O cara gosta de andar mais veloz, o outro não gosta, mas eles vão ter que obedecer às regras, às leis, normas, regulamentações, para que ali a vida em sociedade no trânsito seja tranquila, com a intenção sempre de evitar acidentes. A intenção maior sempre é evitar acidentes, dirimir conflitos. A gente vê no jornal todo santo dia que, por conta de uma batida, por conta do desentendimento no trânsito, tem uma briga, uma confusão, às vezes até interrupção da vida, né, com a morte. Pronto, o João Marcos acabou de apanhar aí da mulher. Ou era a mulher gritando com ele. Sai! Oi, é o cachorro, a mulher dando nele. Eita, meu irmão. Mulher valente, homem. Macho, isso a Globo não mostra. A cada 2 minutos, um homem apanhando a mulher aqui no Brasil aí, ó. Ontem, Rapaz, tá melhor do que assistir a Globo aqui. pobre do Paulo, do homem apanhando, coitado. Acho que tem que ter a delegacia do homem. O homem tá entrando em extinção, né? Tem que criar a delegacia do homem. Mais uma vítima aí, ó. As mulheres opressoras. Não, isso aí a gente pensa que é um cachorro, mas é a mulher dando nele, pode ter certeza. Tem gente que apanha muito da mulher aí. Acaba na hora que escutar, ficar mordido. Então, o Código de Trânsito vem para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, sempre com a intenção de diminuir as individualidades. Você vai ter que respeitar ali.
A Érica aí que quer dirigir igual o Dom Toretto, em alta velocidade, com a mão na janela, o braço na janela, dirigir segurando só uma mão no volante, né? Então, se o agente vê, ele vai aplicar a infração. Vamos ver até quando o bolso dela aguenta, né? Eles gostam muito dessa palavra aí, pessoal. Colaboração mútua. Se cada pessoa fizer a sua parte no trânsito, ele vai ser mais seguro, ele vai ser mais tranquilo, né? Eles gostam muito dessas palavras colaboração mútua. Pode ser a resposta de muitas questões sobre o tema cidadania no trânsito. Para alcançar o objetivo da cidadania, a colaboração mútua é muito importante. Se cada um fizer a sua parte, cada um respeitar as leis de trânsito, já é muita coisa. Se cada um respeitar as leis, fizer a sua parte, já é bom demais. É ótimo, maravilhoso. Então, você deve exigir e pleitear seus direitos, que hoje em dia você tem que fazer isso com calma, né? Exigir e pleitear os direitos está meio complicado atualmente, né? A democracia não está muito... Estão querendo regular aí a internet, o acesso a informações, a sua opinião só é aceita quando convém, né? Então, bastante cuidado nesse ponto aí. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que a gente tem que respeitar as leis e cumprir com os seus deveres, né? Se você não fizer, você vai ser punido, né? Então, respeitar as leis e cumprir com os seus deveres é obrigação. Se não fizer, a punição vem. Não tenha dúvida disso, não. Aqui são algumas campanhas de trânsito, né? Sou legal no trânsito, eu digo sim para as gentilezas, a vida em primeiro lugar, com a intenção de sempre dirimir conflitos, de diminuir acidentes, fazer com que as pessoas sejam mais razoáveis e tendam a ser mais compassivas e solidárias no trânsito, né? Se a pessoa lhe cometer um erro, você não querer levar isso ao vias de fato, você relevar. Se a pessoa lhe xinga ali no trânsito, você, beleza, bom dia para você também. Quem tem coisas boas a oferecer, oferece coisas boas, né? Quem tem coisa ruim, oferece coisa ruim, né? Se a pessoa lhe xinga, você dá um bom dia. Ruim é que a pessoa não pode querer vir brigar, depois você dá um bom dia, uma boa noite, né? Então, Rapaz, eu acho que chegou alguém no portão aí, o cachorro tá latindo. macha, a minha cachorrinha aqui, ela conseguiu um amigo que eu acho que fica umas 3 casas de distância. O cachorro late de lá e ela late daqui, mano. Macho, é o dia todinho, mano. Eles nunca se viram. Amigo, é amiga, ela tá apaixonada. Pode ser também, né? Tá destruindo tudo aqui, roupa, meia, o que ela pega, ela destrói, tá saindo cara a cachorrinha aqui pra caramba, mano. Tu é doido. Já destruiu meu óculos de grau, tive que comprar outro. O aparelho do controle remoto, meia, sutiã da minha esposa. Ela... Como um jeitinho pra ela gastar um pouco de leite. Mas se ela passar uns dias sem passear, se ela passar uns dias sem passear, ela fica louca. Só que tem um trem emprego, a mulher tem a piveta. A mulher tem a piveta, a minha sogra tá com Parkinson, meu sogro tá com câncer. A minha esposa o dia todinho em hospital, em clínica, e tem que levar a menina pro colégio. Rapaz, só se, Negócio aí tá cheio, hein? só se dividir ela em 3, assim, acho que ainda não dá. Se dividir a minha esposa em 3 ainda não dá. O negócio tá Fora as complicado. contas, né? E as contas que não param de chegar, bicho. Não param de chegar. A minha esposa tive que comprar um carro só para ela se deslocar para o hospital, com o pai, com a mãe. Então tá muito pesado. Eu tô tendo que pagar IPVA de 2 veículos, licenciamento de 2 veículos, combustível. E eu vou dizer o quê? Que ela não cuida dos pais dela? Aí, macho, complicada a situação, tá complicadíssima. Se vocês me veem aqui correndo para um lado para o outro, é porque é o jeito mesmo, né? Porque eu quero. Correto era ter apenas um carro, né? E a motocicleta, mas como eu passo o dia todo para cima e para baixo, às vezes eu tenho que pegar minha filha no colégio, deixar minha filha no colégio, então tá complicado. Mas eu não reclamo da vida não, né? Tenho saúde. Rapaz, no mínimo tu ganha uns 10 mil. Dá não, só 10 mil não dava não.
Pago casa, água, luz, telefone, 2 carros, moto, ou ainda a casa ainda estou pagando, plano de saúde, mulher, Internet, alimentação tá um absurdo, ou é né? doido, a alimentação tá cara demais. Aí o pessoal, quando é que a gente tem outro menino? Só se o filho estiver ficando doido. Mas eu sei que eu tô aqui, tempo de vender meus cabelos, que é só o que eu tenho para ajudar aqui nas contas. É Então, porque a maior parte das mulheres que querem pensão, elas não querem viver da pensão, elas querem estourar. então, bora. Poluentes são os elementos causadores da poluição. Então, quando a gente fala em poluente, a gente fala aqui no trânsito, cara, os veículos são os maiores poluentes que você possa imaginar, porque tem veículo no planeta inteiro. Os veículos são movidos a combustível fóssil, né? Álcool, gasolina, diesel. Rapaz, você pensa em veículos transitando no planeta inteiro 24 horas jogando dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Esse tipo de poluição aí, pessoal, eles, para aparecerem sozinhos no meio ambiente, quando tem erupções vulcânicas, porém vocês tiram. Para ele aparecer sozinho no meio ambiente assim, tem que ter uma erupção vulcânica para jogar esses gases na atmosfera aqui, né, no nosso ar que a gente respira. Só que a gente tem uns veículos que fazem isso 24 horas por dia em todo o planeta, né? Aquela história que o nosso, não é história, né? Nosso planeta ele é recoberto por uma camada de ozônio, né? Essa camada de ozônio ela protege o planeta, né? É um escudo, né, natural dos raios ultravioletas do Sol. Dizem que ela está com buracos, a tendência é que ela acabe daqui a uma quantidade de tempo. Pessoal, sem essa proteção, seria inviável a vida aqui no nosso planeta acima do Sol. Nós teríamos que sobreviver em cavernas, né? E só sairíamos à noite, né? Porque o Sol, os raios ultravioletas seriam tão violentos que ia queimar a nossa pele, né? Por isso essa luta diária de substituir, né, o combustível fóssil dos veículos pelos veículos elétricos, né? Já foi tentado diversas vezes, essa não é a primeira, agora está bem difundida, as motos elétricas, os carros elétricos estão em alta, né? O preço lá em cima, é uma tecnologia nova. Pode falar, né? Assim, o senhor sabe que isso aí é mais uma armação para lascar com a gente, né? Porque já tem o hidrogênio, já pode ser feito à base de moléculas de água, que nem polui nem sai tão caro. E tu Mas acha, não compensa para eles, né? e tu acha que as empresas de petróleo vão permitir, mano? Elas já vêm lutando contra isso há milhões de anos, né? Eu digo milhões assim. Mas o elétrico também, é porque o elétrico ainda usa alguma coisa para gerar energia, né? Ainda tem que usar combustível de alguma forma. E digo mais, Vanderlei, se a gente começar a utilizar a água vai, imagina o valor que vai ser a água. Que a água que a Mas não gente. precisa ter água potável para isso, entendeu? Pode ser qualquer tipo de água. Eu sei, mas tu imagina o valor que vai a água? Não, a água já está mais cara do que a gasolina. A água mineral é um absurdo. Aí tu imagina quanto vai ser a água, se for para isso. Eu tô entendendo o que você está dizendo, e concordo com você. Não, e Entendi. já tem sistemas hoje, cara, que eles utilizam aquele sistema do ímã, que o ímã empurra o outro, né? Quando eles estão em polaridades opostas. Eu Já sei. tem estudos que aquilo ali não precisa, cara, de nenhum tipo de Você combustível. sabe que a água a gente tira até do ar, né? Sim, as moléculas, né? Isso. Só que, cara, simplesmente o comércio não quer. O comércio É, não não quer. compensa. É a mesma coisa de pessoas bitoladas que quer falar de gênero, de raça, de cor, sendo que todo mundo é ser humano. O pessoal esquece isso daí, né? Todo mundo é um ser humano, simples assim. Então, agentes poluidores são os causadores de poluição, os principais tipos de poluição causadas pelos veículos. Poluição sonora, né? Pessoal, você quer ter noção dos barulhos, do barulho que os veículos causam? Você se acorda ali por volta das 2, 3 horas da manhã, você consegue ouvir barulhos que durante o dia você não consegue. Só que você já está tão acostumado ao barulho dos carros que
o seu cérebro meio que ele dá uma eliminada. Mas de madrugada, pessoal, 2, 3 horas da manhã, você consegue ouvir uma pessoa andando na rua, lá do lado de fora da sua casa. Coisa que você não consegue num dia normal, você não consegue. Eu não consigo ouvir nada que está passando na frente da minha casa, mas de madrugada é impressionante. Quando os veículos estão, na sua grande maioria, parados, não estão funcionando, a sua audição ela aumenta assim astronomicamente. Você consegue ouvir coisas assim a distâncias que você não tem nem noção, né? Então, não só o barulho causado pela buzina, pelo som, os pneus, quando eles passam no asfalto, eles causam barulho devido ao atrito. O motor ligado, ele causa barulho. Sem contar com a poluição do ar, né? Sem contar com a poluição do ar. Nosso ar é muito poluído, né? Fontes estacionárias são que podemos explicar como chaminé das fábricas estacionárias que elas estão paradas, né? E a queima de óleo cru nas indústrias. Fontes móveis são diversos meios de transporte, dos quais os caminhões, ônibus e automóveis são de longe mais significativos. A emissão média de CO por veículo hoje é de 0,3 gramas por quilômetro, enquanto que em 86 era de 54 gramas, né? Com certeza já diminuiu muito, mas você pega a quantidade de veículos no planeta, né? Essa diminuição com certeza é bem-vinda, mas não quer dizer que não polua, né? Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em excesso, infração grave e multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. É a fumaça aí da picape. Ei, menino, teve um dia na terra que tinha um carro igual esse daí. Na Érica tem tudo lá em Taitinga. Taitinga tem todo mundo. Professor, o que acontece com o carro pra ele soltar a fumaça desse jeito? Rapaz, ele tá desregulado, né? Aí tá muito desregulado o motor, não tá queimando direito aí as velas, pode estar misturando água com combustível. A injeção eletrônica não tá em dias, aí pode ser tanta coisa. Geralmente essa fumaça dessa é um carro a diesel, né? Bem escura. O, o, o filtro que tem no cano de escapação, que é o catalisador, com certeza ele deve estar quebrado, né? O catalisador, ele transforma os gases em menos poluentes. Ele não chega a zerar os poluentes dos gases, mas ele diminui, né? Quando ele enferruja ou fura, ele para de funcionar, né? Com certeza o catalisador aí tá... Já foi, faz tempo, né? O catalisador aí. A audição é um dos sentidos que nos permite perceber o que se passa ao nosso redor, né? O som pode nos ser útil, nos ajudar e nos dar prazer, mas também nos agredir, né? Roncos do motor, escapamento aberto, buzina estridente, aparelho de som no último volume, festas barulhentas, tudo isso significa poluição sonora, né? Eu passei em alguns concursos, pessoal, de algum desses concursos eu tive que fazer aquele teste de audição, né? Isso quando eu era até mais novo, né? Você fica lá numa cabine, você já deve ter feito, né? Quem não fez, você fica numa cabine, a prova de som, né? Você coloca lá uns fones e tem 2 botões, né? Um lado esquerdo e um lado direito. Se você escutar um barulho no seu ouvido direito, você aperta a luzinha no lado direito. Se você escutar um barulhinho do ouvido esquerdo, você aperta o botão do lado esquerdo, né? Os sons começam altos e eles vão ficando mais baixos, né? Eu consegui passar nos testes, mas foi dito, né? Foi comprovado que eu tive perda de audição. Com a minha idade que eu tinha na época desses testes, eu já tinha perdido a audição. Provavelmente festa, né? Você vai para as festas, coloca ali a cabeça perto do trio elétrico, perto das caixas de som. Você acha que não está lhe fazendo mal, que você é jovem, que você é de aço, mas na verdade eu era bem mais novo e já tinha perdido parte da minha audição. Eu consegui passar, mas foi detectada a perda de audição. E a perda de audição, pessoal, ela é irreversível. Ela só tende a aumentar. Ela não tem nada ainda que faça
ela regredir. Significa que a audição que você perdeu. Já foi. A não ser que você coloque aqueles aparelhos auditivos, né? Que eles são tipo aumentadores de volume, né? Eles aumentam o som do ambiente para que você consiga ouvir, né? E eu já bem novo, 20 anos, 22 anos, quando eu fiz esses testes, eu já fui comprovado boa parte da perda da minha audição. Com aquela idade eu deveria ter escutado bem mais do que eu escutei, né? Então fica aí a dica para vocês que são jovens, né? Cuidado com essa brincadeira de colocar ali, ficar muito próximo ao trio elétrico, as caixas de som, porque é irreversível, né? Você não consegue mais. Fone de ouvido alto também, né? Fone de ouvido, tudo que você escutar em som alto vai prejudicando a sua audição, né? Tudo, né? Tem que ter moderação, né? Pois você ficar sem ouvir deve ser uma coisa muito horrível, né? Então, efeitos causados pela exposição aos ruídos exagerados, surdez permanente, parcial ou total, interferência na comunicação pela fala, né? Não percepção de outras comunicações sonoras, perturbação do som e modificação do humor, né? Então, barulhos, zoado, né? Eles causam estresse, né? A pessoa fica estressada, não consegue dormir bem, modifica o humor da pessoa, né? A Erika aí já está com 21, mas com espírito de 60. Poluição sonora, né? Comete infração grave usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN. O condutor estará sujeito a multa e retenção do veículo para regularização. Até uma época dessa, pessoal, o agente ele utilizava o decibelímetro para medir o barulho, né, vindo do seu veículo, né? Se passasse de 90 decibéis, você ia ser multado, né? Hoje em dia, se ele escutar o som do seu carro do lado de fora do carro, você já pode ser multado. Estão ficando muito mais rigorosos se ele escutar o som do seu carro. Ele está... Mas aí, professor, ele só chega e pede primeiro para baixar, né? Não já chega multando não, né? Depende dele. Se ele quiser multar, você não infringiu a lei. Ele pode pedir para você baixar ou pode multar. Não confie não a gente não, mas os agentes, cara. Os entregadores daqui, menino, acho que eles tiram o silenciador das motos, porque é uma moto mais latente do que a outra. Eu acho que se a fiscalização pegasse, não sobrava um. Eles fazem isso também como medida de segurança, porque eles andam muito no trânsito entre os carros, para os carros poderem ouvir eles. É contra a lei, mas é uma forma deles se defenderem um pouco no trânsito. E os agentes de trânsito, cara, eles apanharam muito no início. Então eles não chegam a te avisar que vai te multar, não, mano. Tu perguntar, não, mano, te multar, não. Ele fala, ei, mas você vai me multar por causa disso, por causa daquele. Não, mano, não te vi, mano. Quando dá 20 dias, 30 dias, chega a infração, viu? No início eles apanharam muito, cara. Eu era guarda municipal na época, eu trabalhei muito com os agentes da MC. Cara, eles apanharam demais no início. Muito mesmo. O cara descia do carro e metia a sola, mano. Teve um cara lá que apanhou assim num grupo de 4, 5, o cara foi traumatizado, mano. O cara tava treinando capoeira, kung fu, ele tava treinando umas 5 artes marciais depois que ele levou essa sola. Aí eles pediram para ter porte de arma, foi negado, aí foi concedido para eles utilizarem taser, tonfa e spray de pimenta, porque eles apanhavam muito. Aí eles foram parando de multar com a pessoa vendo, eles só pegavam a placa, bom, a pessoa ia-se embora. Se perguntar, eles negam, porque eles apanharam demais, bicho. Esse dia mesmo, acho que foi em Pernambuco, mas o cara, bom, a gente foi multar um cara, era campeão de MMA, macho, o cara meteu a sola, tá aí nas redes sociais, macho, pia pra 10, o cara ficou desmaiado no chão. Pia pra 10, o agente já era um cara assim, numa certa idade, acho que devia ter uns 50 anos. Mas o negão era um animal, mano. Quebrou o cara, mano. Pode procurar nas redes sociais, acho que foi em Pernambuco. Você trabalha na guarda, era? Eu fui guarda municipal por 10 anos. 10 anos e... Abriu o edital agora no Pacajus, Maracanaú, aí Fortaleza agora, aí tem Horizonte. Foi 10 anos e
4 meses, eu acho. 3 meses ou 4 meses. Fortaleza. Bom. Não tá reclamando agora, não. Então, como é que comete infração média usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público. O condutor infrator estará sujeito a multa, apreensão e remoção do veículo, né? Você deixou o seu carro ali na rua e foi trabalhar. E alguém passou perto e o bicho passou o dia todo alarmando, sossegar ele de manhã, de tarde, de noite, porque ele alarma e dá um tempo, dá uma parada. Depois ele alarma e dá um tempo, dá uma parada. Depois passa uma pessoa perto, passa um carro perto que faz ele tremer e toma ele alarmar de novo. Há pessoas que estão ali ao redor, moradores, né? Ligam, rapaz, tem um carro aqui alarmando aqui desde de manhã, o cara deve estar trabalhando dentro de uma empresa aqui, não sei. O veículo pode ser removido, né? Porque está atrapalhando o sossego ali, às vezes uma criança está tentando dormir, uma criança prematura, ou recém-nascida, né? Aqui em Fortaleza, pessoal, está proibido. Acho que desde 2016, esse paredão de som aí, ó. Aqui em Fortaleza não pode. Calcaia, Maracanãú, eu não posso confirmar, mas aqui em Fortaleza está proibido esses paredões de som desde 2016. Eles são tomados, né? São levados lá para Selma. Eu cheguei a trabalhar lá na Selma, tinha muitos e muitos mesmo. O pessoal ficava tentando reaver e tudo, era mal, estava na justiça. Não presta não usar som em cidade não, é bom interior. Interior é permitido, né? Interior que faz uma festa lá, né? Esses paredões aqui na cidade. Era muita Duas propaganda. panelas eu fiz na festa, mas nenhum som desse. Então, ó, até 55 decibéis, né? É uma conversa normal que a gente está tendo aqui, né? Não causa danos à nossa audição, né? Sem males à saúde, não estressa, né? É uma coisa normal. Já de 56 a 90 decibéis é tipo um secador de cabelo, né? Você já fica estressado. Se você está aqui na sua casa e sua esposa vai secar ali o cabelo, você fecha a porta para que o barulho fique só ali naquele ambiente, né? Porque já incomoda. Então, mais de 90 decibéis é tipo um fogo de artifício, né? Ele causa danos imediatos e irreversíveis à sua audição, né? Ali você vai ficar ali prejudicando a sua audição, e como a gente já falou, são irreversíveis os danos, né? Não tem mais como você retroagir, né? O mal que foi feito, foi feito. A tendência é aumentar, né? O lixo que é atirado pelo condutor ou passageiro também pode ocasionar sérios acidentes, né? Aquela garrafinha de água mineral, o coco aqui, nos sinais tem muita gente vendendo água de coco, você compra o coco no outro sinal, o cara não quer aquele coco dentro do carro dele, ele acaba jogando ali na lateral da via, que pode causar acidentes, principalmente para o motociclista, né? O carro também pode, o cara passar por cima do coco não é um negócio muito legal não, mas o motociclista, mas é porque ele não tem tanta segurança como um carro, né? Ele tem que estar se equilibrando, e além de estar se equilibrando, né? Ele não tem nada que o proteja. Seu carro tem o chassi do veículo, né? É um tipo de metal ali que aguenta uma certa quantidade de impacto, né? Hoje em dia eles estão sempre mais frágeis, porque com a intenção de que o carro mesmo se contorça todo para que o passageiro, o motorista, ele não sinta, né, todo o impacto, né? Então o carro vai a fome com a vontade de comer, né? A intenção é que os carros sejam mais frágeis para que você tenha que gastar dinheiro com a manutenção, né? E eles também dizem que isso ajuda com que o ser humano não absorva todo o impacto. E sim, o veículo vai absorvendo o impacto, ele vai se desfazendo praticamente, né? Parece que é feito de isopor, e assim diminui o impacto com os ocupantes do veículo, né? A recompensação É tudo também. tendência, né, professor? Se chocar uma coisa dura com a outra, quem está dentro recebe impacto. E se é uma coisa mais macia, ela vai amassando e diminuindo o impacto de quem está dentro. É. E assim também você perde o carro. Tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Pode ser só vantagem, né? Para auxiliar na preservação de incêndios nas florestas nativas, né, não devemos jogar ponta de cigarro acesa ou material que possa causar incêndio, né? Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias de fração média
e multa, né? Fala infração média, a pontuação, né? E multa é o valor em dinheiro, né? Que você tem que pagar, né? Dispositivos do veículo que diminuem a poluição, né? O catalisador, ele é um filtro que fica ali no cano de escapação. A função dele é diminuir, né, os malefícios dos gases, que eles são advindos ali da queima do combustível, né? Então, você vai ter que ter uma manutenção do catalisador, porque ele vai diminuir os gases, né? Não é que ele diminua os gases, ele vai transformar em menos poluentes, né? Tá aqui o catalisador, né? Ele tem uma carcaça metálica, lá dentro tem um suporte cerâmico vestido com óxido de alumínio que contém metais ativos, né? As emissões tóxicas provenientes do motor passa lá e diminui os malefícios. Não vai chegar a zerar, que agora é um ar limpo, né? Mas ele vai diminuir muito. Se não fosse ele, seria bem pior, né? A injeção eletrônica, ela substitui, né, o carburador. O carburador são nos carros mais antigos, a injeção eletrônica nos carros mais novos. O carburador e a injeção eletrônica, eles regulam a entrada de ar e combustível lá no cilindro para queima, né, do combustível para que o veículo se locomova, né, se adulcando. O carburador, ele jogava, pelo que o pouco que eu entendi, ele jogava uma quantidade em excesso de combustível, mais do que o necessário, causando assim até um desperdício, assim deixando o seu veículo consumindo mais e aumentando a quantidade de queima, né, que não era necessária, né, mais que o necessário. Então a injeção eletrônica substituiu o carburador. O pessoal dá um exemplo esdrúxulo que na injeção eletrônica, no carburador joga ali uma mão cheia de gasolina, enquanto na injeção eletrônica são pequenas pitadas tipo de pontas de agulha, né? Só o estritamente necessário para a queima, para que ajude no desenvolvimento, né, e potência do veículo. O silenciador são dois, né? O veículo tem dois, um veículo de 4 rodas, o intermediário e o final, e na motocicleta apenas um. Ele diminui os barulhos advindos do motor, né, da queima do combustível, né? Quando fura, pessoal, o silenciador, ele fica velho, né? Ele chega a enferrujar, ele vai ficando com furos, né? Será que silenciador, ele vai ficando com furos? Deixa eu botar silenciador que apareceu foi de arma. Silenciador. Para o que a gente quer de carro, né? Esse foi de pistola. Sabia nem, tinha para vender no Mercado Livre, silenciador de pistola. Silenciador de carro. Tenta colocar silenciador para combustão. Então aqui um exemplo de silenciador aqui, ó. Silenciador aqui, ó. Aqui um aberto. A intenção dele é silenciar mesmo o ruído, né? Quando ele fura, pessoal, quando ele tá velho, ele enferruja e fura, sabe? Ele tá velho, ele enferruja e fura. Tu é doido, mas o carro vem. Eu já tive muito carro velho, né? O carro vem a mais ou menos ali uns 1 quilômetro, né? Você já escuta o barulho do carro. Tá aqui, ó, um exemplo de um furado aqui, ó. Quando o carro vem a 1 quilômetro de distância, você já escuta o barulho, mas porque fica muito barulhento, mano, o carro. E a outra aqui, ó. As duas pontas aqui, ó. Você escuta o carro vindo de longe. A mesma história dessas motos lá de Taitinga aí, dos amigos da Erika aí, os entregadores. Tem motociclista que ele tira realmente o silenciador para que a moto faça aquele barulho. Eu não entendo como é que o animal aguenta passar o dia todo com aquele barulho nos ouvidos, fazendo uma audição dele, mas tem doido para tudo, né? E tem o kit de gás natural veicular, né? Ele é dito como muito menos poluente que os veículos fósseis, né? Do que os combustíveis fósseis, no caso. Álcool, gasolina. E
o óleo diesel, mas em compensação nossos carros eles não são feitos para ser movido a gás, né? Ele não vem de fábrica com a intenção de andar com gás natural. Então, o gás, pessoal, ele é um gás, ele vai ressecando as peças do motor. Resseca as borrachas, as peças, diminuindo a vida útil do seu motor. Eu tenho colegas que colocaram, lógico que eles não deram a kit de gás natural veicular, o GNV, né? É um kit que você compra, acho que já está na geração 5, eu acho, né? Para que o seu carro ande movido a gás, né? Você vai ter que ir no Detran, vai ter que colocar no documento que vai utilizar um terceiro tipo de combustível, que é o gás natural veicular, vai ter que pagar, vai ter que ser expedido um novo CRV, né? Certificado de registro do veículo, com esse novo combustível, no caso é um terceiro, né, combustível. E como ele é um gás, pessoal, ele vai ressecando, né? Todo tipo de borracha que tem no motor, ele vai diminuindo a vida útil do seu veículo. Ele já está na geração 5, é um cilindro, né? Depende do tamanho do cilindro que você compra, né? Você vai colocar ali em algum local do seu veículo. As pessoas colocam no porta-malas, tem gente que coloca debaixo do carro. Já vi debaixo do carro para não perder o porta-malas, né? Deixa o carro mais econômico, porque o gás está mais barato, né? Mais barato. Compensação, ele vai destruindo, né? O motor, ele vai ressecando. Eu tenho colegas que, lógico que eles não deram manutenção devida, né? Bateu o motor, o carro dele, que teve que comprar outro motor, porque o motor não funcionava mais. Bateu a primeira, bateu a segunda, depois só um motor novo, né? Que quando ele vai ser, eles chamam cortar, né? Esmeralizar lá, não tinha mais como, já tinha feito 2 vezes, né? E até hoje ele não tem carro, né? Ele perdeu praticamente o carro do GNV. O GNV hoje, geração 5, você liga o carro, ele começa a consumir um pouco do combustível para ir lubrificando as peças, né? Depois, quando ele anda uma certa quilometragem, ele passa para o GNV, né? Para o gás. E o correto é você, antes de parar o veículo, assim, você sabe que vai parar, você passa a rodar um tempo com combustível líquido, né? Para que ele lubrifique lá as peças. Se for só o gás ele vai ressecando e vai diminuindo a vida útil do motor do seu veículo, né? Porque ele não veio de fábrica para utilizar gás, né? Ele é bem menos poluente que os combustíveis fósseis. Tempo de decomposição dos materiais, né? Para você que joga ali as coisas para fora do veículo, né? Vidro, 4.000 anos, é um tempo estimado, né? Plástico, mais de 100 anos, ponta de cigarro, de 1 a 2 anos, a lata, 10 anos e o papel, 3 meses, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, são os principais órgãos ambientais, né? O SISDAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente. SEMASSE é um órgão estadual, SEUMA é um órgão municipal, né? SISDAMA, IBAMA e CONAMA são nacionais, né? O PROCONVE, pessoal, caiu na prova esses dias, o Anuma comentou, é o Programa de Controle das Emissões Veiculares, ou seja, ele controla a poluição causada por veículos automotores. Caiu PROCONVE, né? É um programa que tenta controlar as emissões veiculares, né? Tenta controlar a poluição causada por veículos automotores, né? SISDAMA, as principais funções são implementar a Política Nacional do Meio Ambiente. SISDAMA é nacional, né? Então a função principal é implementar a Política Nacional do Meio Ambiente. Ele tende a estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, garantindo a descentralização da gestão ambiental. Ele vai coordenando e criando órgãos para gerir naquele estado, naquele município, né? Através do compartilhamento entre os entes federados, né? Faz ali a coordenação. O CONAMA, finalidade é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente
e os recursos naturais e deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e é essencial à sadia qualidade de vida, né? Ele tende a criar novas leis, melhorar leis, ele tende a aperfeiçoar normas, leis, regras, resoluções, né, relacionadas ao meio ambiente, né? Ele dá sugestões, né, baseadas em pesquisas, ele dá o embasamento técnico, né, de pesquisadores, estudiosos da área, né, de meio ambiente, por que tem que alterar, melhorar ou mudar, ou criar novas regras, leis, regulamentos, resoluções. Professor, só me tira duas dúvidas. Tô ouvindo, pode falar. Pode ser? Se eu souber. Foi sobre a questão anterior do carro. O que já vem de fabricação, que pode usar o álcool, ele não corre esse risco de ressecar as peças, como você falou, ou então ele também corre esse risco? Não, que o carro, quando ele vem de fábrica para andar álcool, né, ele já está, antigamente, né, os carros, quando passaram o carro ou era álcool ou era gasolina, tá entendendo? Ou era álcool ou era gasolina. Alguns colegas meus, meio loucos, eles faziam, quando o álcool estava barato, ele colocava álcool no carro dele. E o carro rodava, pessoal. Eu vi, eu achei loucura e vi. O carro rodava com álcool, só que o carro não era feito para rodar com álcool, então ele ia ressecando as peças. Eu falei álcool, é porque foi sobre o gás que você falou que ressecava as peças do motor. Qual é a pergunta? Então, refaz a pergunta. O carro, se ele vier de fabricação, se ele aceitar o gás, ele não resseca as peças, ou só se eu implementar? Quando o carro quando vem de fabricação com gás, que são poucos carros, acho que teve um Fiat que era Tetra Full, né? Ele já vem com as peças reforçadas para aguentar aquele desgaste, porque ele vem de fábrica com a garantia, mano. A garantia de fábrica, então eles fazem com que as peças durem pelo menos ali o tempo da garantia, né? Para eles não é interessante que antes da garantia o carro comece a ter problemas. Até onde eu sei, o álcool corrói mais do que a gasolina. E o gás ele resseca porque não tem nada líquido passando ali, que é bom sempre colocar um pouco de combustível, não usar só o gás. Eu acho que vindo ou não vindo de fábrica, o tempo útil de vida diminui, vai ter que gastar mais por peça. Mas quando ele vem de fábrica, as peças já vêm um pouco reforçadas para diminuir esse ressecamento, né? Só que praticamente não vingou, as fábricas não fabricam mais carros que vinham com gás, né? Teve um carro da Fiat, né, que foi o Tetra Full, que ele não vingou, as fábricas pararam de criar, pelo menos aqui no Brasil. E a outra pergunta geralmente esse conteúdo agora do meio ambiente, sobre esses programas aqui, eles caem algumas questões na prova, que eu quero saber só para medir. Pronto, a aluna aqui da outra turma disse que caiu sobre Proconv. Aqui, ó, lá de baixo. A aluna comentou esses dias. São apenas 2 questões, é muito assunto para 2 questões. Primeiro socorro são 3 questões, também é muito assunto para pouca questão. Eles perguntam uma questão de cidadania e uma questão de meio ambiente, né? Uma coisa sobre algum órgão desse aqui. Beleza? Era só isso? Só, professor, obrigado. Tranquilo. Porque não tem como a gente prever o que vai cair, né? Porque são apenas 2 questões, aí fica difícil. Mas uma aluna, agora da turma anterior, ela disse que caiu sobre Proconv. O IBAMA tem a função de exercer o poder de polícia ambiental, executar ações das políticas nacionais de meio ambiente e executar as ações supletivas de competência da União, né? De acordo com a Lei 9.905, de 12 de fevereiro de 98, que dispõe sobre crimes ambientais,
A jurídica ou física que causar o dano ao meio ambiente poderá ser punida na esfera civil, né? Na esfera administrativa e na esfera criminal, tendo o dever de recuperar o dano causado. Você causar o dano ao meio ambiente, além de você ser punido nas esferas, você tem que recuperar o dano. Aquela história, se você derrubou uma árvore, tem que plantar uma árvore e tal. A infração ambiental é toda ação ou omissão que infringe as leis de proteção e recuperação do meio ambiente. Quando a gente fala aqui em infração ambiental de trânsito, barulho, né? Você danificar a via, jogar coisas nas vias, né? Algum tipo de combustível na via, né? São infrações relacionadas ao meio ambiente, né? Veículo e meio ambiente. As infrações ambientais são punidas com as seguintes sanções: advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos da fauna, flora e demais instrumentos e equipamentos utilizados na infração, né? Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, penalidade de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, podendo ser anulada dependendo da situação. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome sua ou da família, para proteger lavouras, pomares, rebanhos da ação predatória. Você tem uma lavoura ali, tem um lobo, um animal que vai lá, você tem ali um galinheiro, né? Você pode matar ali para proteger seus animais, seu pomar, seu rebanho, sua lavoura, né? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. Transitar com o veículo danificando a via, derramando óleo, combustível ou carga gravíssima e retenção do veículo, né? Para sanar o problema. São as principais infrações, né? A emissão de ruídos tolerável pelo CONAMA, usar equipamento de som acima do permitido, grave e retenção do veículo. Usar o veículo para arremessar sobre o pedestre água ou detrito, atirar ou abandonar na via objetos e substâncias de infração média, usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários e locais proibidos, infração leve. São as principais infrações relacionadas ao meio ambiente, né? Guia do motorista sustentável, né? Isso aqui não precisa nem falar, né? Se você for fazer uma parada prolongada, né? Desligar o motor, manter em dia a revisão e a manutenção do veículo. O veículo, se estiver com a revisão e a manutenção em dia, ele fica... Pode falar, Paulo. Então, nesse caso, essas carreatas aí, negócio de governo, política, essas coisas, carnaval, que é muita buzina, muita baderna, eles não multam, né? Porque a gente não vê eles multando. Macho, faça uma pergunta mais fácil. Agora, uma época de campanha, o pessoal, os políticos em cima dos carros abertos, mas tipo picape, Hilux, não pode mandar ali. Aí, buzina, tampa as placas com adesivo, né? Mas é que o Brasil é osso, o Brasil é foda. Deixa eu falar sobre isso aí. A gente tomou um couro de um lutador, imagina no meio de uma multidão. Mas se a gente for falar isso aí, até o Xandão vem atrás da gente. Já tô com tanto problema, mano. Deixa o Xandão lá quieto na dele lá. Observar a vida útil do filtro de ar e de óleo, né? Quando estiverem sujos, tem que trocar. Verificar o estado de conservação do escapamento. Se ele estiver furado, enferrujado, tem que trocar. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Evite acelerar desnecessariamente. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo, né? A gente encerrou aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.